Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de topografia. E hoje, nossa, ó, bagunça do quarto. E hoje a gente vai continuar os nossos estudos de topografia. A gente venceu o conteúdo base, tá? A parte de conteúdo. Então, hoje a gente vai entrar em alguns lugares para vocês lembrarem como é que estuda para projeto, para pegar definição e trabalhar principalmente na nossa aula invertida da NBR 1333. Presente aqui hoje está Juan, JV, Thiago e Hugo. E o resto, pessoal, que não está aqui presente, assiste a aula, acompanha aí quais são as ideias. Não é para a gente ter resposta certa de nada, a gente vai conversar um pouco sobre os processos, como que a gente usa aquela norma técnica, para que serve, né? Chegar numa conclusão juntas de alguns assuntos e tentar estudar um pouquinho de alguns locais. Então, primeira coisa, vamos abrir a NBR 1333. Né? Então, como é que a gente faz para abrir? Ó, gente, no final do ano aí, me ajuda aí. Quem ainda tiver com dificuldade de acessar o Classroom não falou, tá comendo mosca. Peraí. Bora lá. Então tá, minha tela inteira, hein? Não posso abrir nada muito complicado. Topografia, tá aí o mural, ó. Bom dia, tudo bom? Atividade postada no dia 11. Liberados de novo, 4 horas de leitura de 35 páginas, hein? Tempo demais. Então, aula invertida de hoje e depois nós vamos soltar uma nova lista de exercícios. Como que a gente acessa a NBR 1333, galera? Deixei até a atividade síncrona aqui, ó, no Drive para vocês, tá bom? Da aula invertida. Continuar a ler desde a última aula. Deixei 2 aulas mesmo porque ela é importante. Para quem já tinha começado, tá aqui embaixo, ó, o material é o PDF aqui. Não dá para baixar, dá para ler, dá para ver onde quiser. Como que é essa norma técnica, né, galera? Ele é um procedimento. Então, aqui nessa primeira parte tem toda a descrição da norma técnica, né? Algumas normas técnicas estão disponíveis na biblioteca, nem todas, mas essa daí eu deixei ela separada para vocês. Ela é de maio de 94, ela está dividida em 8 capítulos, com objetivo, documento complementar, definição, aparelhagem, condições gerais, condições específicas, inspeção e aceitação e rejeitação, além de 3 complementos, que são os anexos ABC, para ajudar vocês a fazerem seus trabalhos, beleza? Tranquilo. Então, como que a gente lê essa obra de arte, né? Peraí. Acho que eu vou pegar no PDF aqui, que fica melhor de eu brincar com ela. Deixa eu achar ela no meu computador. FVJM, ensino, topografia, material NBR. Aqui. É aqui que eu gosto. Beleza, então bora lá. Galera, então vocês leram lá o objetivo da regra, né? Viram todas as partes. Qual que é o objetivo dessa norma, né, galera? É a gente ter ali a parte técnica bem definida de como que a gente faz um levantamento, tá joia? Então, o que que acontece? Eu tô aqui em Janaúba, vou fazer um levantamento de um terreno. Eu tenho que saber as normas técnicas. Vou fazer um levantamento lá no Rio de Janeiro. É a mesma norma técnica para todas as regiões do Brasil. A gente usa a nomenclatura e toda a instrumentação proposta por aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir num projeto, o primeiro passo é para que serve o nosso projeto. O que eu vou fazer? Então, existem formas diferentes da gente trabalhar. Vou fazer levantamento de um terreno simples, vou fazer um mapa representativo, vou fazer uma carta topográfica, eu vou fazer uma rede de referenciais de nível, eu vou fazer só uma seção de altimetria, tá? Fazer um nivelamento geométrico, trigonométrico, para quê? Qual que eu uso? Como que eu uso? Quais são as condições de uso? Então, tudo isso a gente encontra nesse documento de normas técnicas, belezinha? Sem problema? É ele que norteia todos os trabalhos. Caso exista alguma necessidade mais ampla, tem aqui os documentos complementares. Provavelmente é uma parte que todo mundo passa batido, né? Ninguém lê. Mas olha lá, se precisar de instrumentação reguladora em normas técnicas de cartografia, né, sobre padrão de exatidão, tem um complemento da legislação para a gente buscar aqui. Especificações de normas gerais de levantamento geodésico do IBGE,
Está nessa outra norma técnica aqui, nessa lei, na verdade, né? Outra norma técnica para inspeção de amostragem, controle de certificação e qualidade. Quem trabalhou aí, o controle de qualidade provavelmente já esbarrou nessa norma técnica aí. Plano de amostragem, procedimento por atributo. Guia de utilização, né? Plano de amostragem. Procedimento de estatística para definir validade de inspeção. Emprego de escala em desenho técnico. Execução de caracteres para escrita em desenho técnico. Aplicação de linhas. Folha de desenho, cotagem, apresentação da folha para desenho técnico, o desenho técnico geral, essa aqui é bem legal, a 10647, e a alemã, que é para o uso geral do teodolito, mas como ninguém aqui fala alemão, né, deixa isso para lá. Google Translator ajuda bastante? Ajuda, mas não tem, aqui não agarra muito não, até porque a gente nem usa teodolito mais. Então, ó, alguns termos dessa norma estão bem desatualizados, né? A norma, ela ainda não tinha previsão de uso maciço de drones, ela não previa que todo mundo fosse usar estações totais, estações geodésicas, ela ainda está muito focada no uso do teodolito. Então a gente tem que dar uma filtragem. Ela resolve os nossos problemas com estações totais e estações geodésicas, fala um pouco de veículos aéreos não tripulados, mas ela não tem nada muito específico para ela não, então a gente segue o padrão que está colocado aqui, tá bom? Se existe uma necessidade de correr atrás de outras normas técnicas, a gente procura elas disponíveis lá. Não sei se na nossa biblioteca tem todo o manual de regras da ABNT, mas eu acho que não. Tem que dar uma olhada. Bom, então a primeira definição é o que a gente vai fazer. Então, agora com vocês, queridos colegas. Como que a gente define o nosso objeto de trabalho? Se eu vou fazer uma carta, um referencial de nível, qual que é a motivação maior para definir o que eu vou usar? Quem se arrisca? O objetivo que você está buscando? O objetivo. Como assim o objetivo? Tipo, dependendo do que você quer representar lá no negócio, você vai usar diferentes tipos de... Sei lá, diferentes... Tá certo. Não sei, tá faltando a palavra aqui. Tá Depende do faltando objetivo que você vai... Igual, por exemplo, você vai construir um prédio, ou se você vai construir um passo, é diferente o trabalho. Diferente do que, por exemplo? Diferente do que, por exemplo? Construir um prédio seria diferente de quê? Por exemplo, um prédio vai usar o apoio geodésico altimétrico, que é no caso, em relação ao nível da superfície. E, por exemplo, de uma casa, vai ser o planimétrico para definir os limites da casa, o limite horizontal, sei lá. Boa colocação. Na verdade, a gente vai usar os dois para os dois, tá? Mas eu gostei da comparação, usar o prédio para o levantamento altimétrico e a casa para o planimétrico. Vamos pensar aqui. Aqui a gente estava agora focado em construção civil, né? Então, você está falando sobre levantações civis, tá? A gente tem alguns tipos de trabalhos. Vamos ler aqui, ó. A minha tela ainda está compartilhada aí com vocês? Parece que não. Tá não, né? Então, peraí. Já que tem esse trem aqui. Já botão, gente. Aqui, ó. Tela inteira. Então a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Ó, o Hugo colocou aqui, praticidade e eficiência para cada tipo de terreno. Sim, mas o que isso significa? Não é muito só o terreno. Depende sim da morfologia do terreno e depende também dos nossos objetivos principais, né? Se eu tenho interesse, por exemplo, pessoas, de fazer uma rede de referencial de nível, vocês acham que o meu trabalho tem que ser de alta precisão ou baixa precisão? Uma rede de quê? Referencial de nível. Alta precisão. Por quê? Já que vai servir de referência para outros projetos. Muito bom. Então, quando a gente está trabalhando com redes de referencial de nível, a gente está falando de altimetria, não era isso que a gente trabalhou, RN? Então, os referenciais de nível é sempre altura, tá? É sempre nível. Para trabalhar com uma rede referencial de níveis, eu preciso de alta precisão, porque, igual o JV falou, vai servir de base para todos os outros estudos. Quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com a construção de uma rodovia, quero fazer uma rodovia, já fiz o meu nivelamento da rodovia, sei as alturas de todos os pontos,
E agora eu vou fazer o meu desenho de como é que ela vai ficar em planta. Eu preciso de qual tipo de precisão ali no meu desenho? Eu preciso de uma precisão alta nas medidas de altimetria. Não, se bem que eu já falei que já fiz, né? Então vamos pensar só na planimetria mesmo. Eu preciso ter uma alta precisão na posição de cada linha que eu vou fazer nos ângulos, ou eu posso fazer só um esboço geral? O que vocês acham? Vocês entenderam? Ô, Léo, repete aí, rapidão. Vamos construir uma rodovia, beleza? Vai ligar aqui, ó, Janaúba e Januária, a gente vai pavimentar aquela rodovia toda ali, tá joia? Na hora da gente fazer o nosso projeto, a gente já fez o levantamento, o nivelamento da estrada toda, sabemos a altura de todos os pontos e a inclinação do terreno. Então agora eu preciso colocar no meu papel, né, como é que vai ser a minha estrada, o desenho da linha dela. Concorda comigo? Tranquilo para fazer o projeto? Desenhar assim a visão de cima, visão de avião. Sim. Eu preciso de uma alta precisão ou baixa precisão para esse tipo de trabalho, de desenhar lá no meu desenho planimétrico? A princípio baixa, que você faz o CROCRI, CROCRI que fala, né? Croqui. Aí depois, quando você vai desenvolvendo o trabalho, você faz uma precisão maior. Legal, gostei dessa colocação aí. Então, ó, quando a gente está fazendo o esboço de um trabalho, só planejando um trabalho, a gente não precisa de muita precisão, né? A gente facilita os nossos desenhos, não usa nem escala. O croquis é aquele esboço manual que a gente pega na caderneta e vai fazendo o desenho. Quando a gente está fazendo um projeto de implementação, aí a gente tem que ter uma alta precisão, porque a variação de um ângulo pequeno em estradas, principalmente no plano horizontal, se torna uma grande variação. Pensa aqui comigo. Tem alguém fazendo aí GD? Fazendo o quê? GD, geometria descritiva? Todo mundo já fez. Eu não. Hugo. Então o Hugo vai lembrar das linhas aí, ó. Vou fazer uma linha fronto horizontal aqui, ó. Beleza, estou aqui nessa precisão aqui de fronto horizontal. Se eu fizer uma inclinação um pouquinho para cá, ó, na minha mão parece bem pouquinho. Para quem está aqui no começo, é quase nada, ó. Mas se bem que aqui a luz está pegando, né? Deixa eu fazer para cá. Esse é o quarto da bagunça, galera. Esse quarto ainda vai ficar uma zona alguns dias aí, ó. Então, ó, aqui na minha mão, bem pertinho, se eu fizer uma variação pequena, para esse lado aqui não faz diferença nenhuma. Para aquele outro ponto ali, ó, quase uma dança inteira, né? Vamos tentar pegar uma corda maior. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um carregador aqui, ó. Eu não sei cadê minha corda. O problema aqui é que agora eu tô sem a blusa preta. Então, ó, um pequeno ângulo aqui muda completamente a posição do pedaço lá em cima, ó. Variando 1 grau. Variando 5 graus. Tá vendo tanto que o cabinho lá de cima varia? Muda a posição dele? Então, a precisão do nosso trabalho, ela tem que ser quando a gente está desenvolvendo o projeto. A gente vai escrever o projeto para sair. Então, a precisão angular precisa ser bem maior. A grosso modo, é sempre bom ter precisão em trabalhos, né, galera? Mas depende do seu tempo e dinheiro. Tá joia? Então, beleza. A gente tem vários tipos de trabalho que podem ser feitos dependendo da precisão que a gente trabalha. Vamos lá para a NBR de novo. Cadê ela? Aqui em algum lugar. Foi? Aqui, ó, algumas definições, né? O croquis aí que o JV falou, é o esboço sem escala, tá bom? A gente pode usar apoios, alinhamento de via, que é a linha de... Aqui é só a definição mesmo, tá? Apoio geodésico planimétrico, apoio topográfico, croquis, desenho topográfico, desvio padrão sobre os erros, erro de grafismo, exatidão, levantamento de detalhes, levantamentos topográficos, levantamentos planimétricos, planimétrico cadastral, plane altimétrico, métodos e direções. Tem todos os nomes aqui, gente. Todos os nomes bonitos que vocês têm dúvida aí. Ponto, o que é ponto? Ponto cotado, nivelamento, obras de artes especiais, ponto de apoio, ponto de detalhe, ponto de segurança, precisão, princípio da vizinhança, rede referencial cadastral, poligonal auxiliar, poligonal principal, e vai, tá vendo? Até aqui, ó. Vem até aqui, ó. 3.41, Sistema de Projeção Universal de Mercado. Então, galera, quando a gente está definindo o nosso trabalho que a gente precisa, a gente tem que pensar no nosso objetivo. E para cada um desses trabalhos que a gente faz, a gente vai usar um nível de precisão, tá bom?
que significa falar sobre precisão? Aqui a instrumentação básica, ela usa classificação de teodolitos. Existe classificação de níveis, tá bom? E classificação de MEDs, beleza? O que é um MED? Alguém? Não? Como é que é, Léo? O que é um MED? Alguém lembra disso? MED é o nome do equipamento? Ó. Qual equipamento? Quais equipamentos podem ser classificados como MED? Medidores eletrônicos de distância. Espera aí. Gente, vocês estão no computador, mete o Google aí, ó. Não precisa ter vergonha, não. Abre a norma. Faz igual eu. Aqui, ó. Google, MED. Topografia. Não? Um teodolito que usa só uma luneta pode ser considerado um medidor eletrônico de distância? Não. Não. Uma luneta graduada, se eu pego aqui quase um telescópio, uma luneta, eu uso uma graduação na lente para poder colocar as minhas medidas. Pode ser considerado um medidor eletrônico de distância? Não. Também não. Um teodolito eletrônico, que ele faz as medições de ângulos eletrônicos, mas não faz medidas de distâncias horizontais. Pode ser classificado como medidor eletrônico de distância? Não. Pode? Não. Porque a medição dele é de ângulo. E aqui a gente está falando de distância, beleza? Aí, ó, a medição do ângulo a gente vai usar aqui, ó, para o desvio padrão angular. Tá vendo? Beleza? Beleza. Ficou na dúvida? Ó, é o famoso pode ou não pode, são os dois juntos, né? Vamos pensar aqui, ó. O que um teodolito faz? O que os objetos de planimetria a gente calcula? Os instrumentos. Quando a gente vai trabalhar planimetria. No caso, distância, né? Distância o quê? Distância horizontal. Distância horizontal entre dois pontos. O que mais? Tem outra coisa que é muito clássica que a gente calcula. Angular? Angular. Ângulos horizontais, beleza? Então, ó, quando a gente está classificando medidores eletrônicos de distância, a gente está falando exclusivamente sobre distâncias horizontais. A classificação de teodolitos angulares tem a ver com ângulos horizontais. É muito parecido com os medidores eletrônicos, mas é uma questão de classificação. Ó. Aqui a gente tem a tabela para a estação total. O que é uma estação total? A estação total é o equipamento que a gente tem aqui no campus. Ela tem uma precisão maior para medir, porque ela é feita tudo de forma eletrônica. Tranquilo? Então, ela consegue usar um laser para medir a distância horizontal e mede os ângulos de forma digital. E deixa tudo salvo no pendrive dela lá bonitinho. Tranquilo? Tranquilo. Ê, soneira, pega o café. Quando a gente está trabalhando, né? Isso é muitas questões mais antigas. O pessoal usava para ter precisão sobre os ângulos horizontais do teodolito e usava um outro instrumento para fazer a medição de distância. A gente não falou sobre as medições de distância horizontal com laser? Pega o laserzinho, ó, atira lá e vê a distância. Sim, não? Sim, foi. Sim. Teve até aquele do FIFA. Tranquilo. Então, ó, pode deixar o microfone aberto aí, galera. Não sei se está muito barulho aí. Então, ó, quando a gente está trabalhando com ângulos, a gente tem uma definição sobre baixa, média e alta. Quais são essas variações? Tudo que tiver uma precisão menor ou igual a 30 segundos é uma precisão baixa. Então, quando a gente está errando muito, 1 grau, 2 graus, ela é uma precisão bem baixa, ela é bem ruim sobre os nossos desvio padrão. E o que é o desvio padrão? É a média de todos os desvios de todas as distâncias em relação às nossas medições feitas na base da raiz quadrada. Tem até uma definição aqui em cima de desvio padrão para quem não lembra, né? Vamos lá. Não, você falou como aí que quando o desvio padrão está próximo de 1, é baixa? Não, uai. Quando o desvio padrão está acima de 30. Isso para os segundos de ângulo. Tá? Isso não tem a ver com o valor específico do desvio padrão, é a medida de desvio padrão angular.
Então você pega o desvio padrão e compara. Beleza, meu desvio padrão é, sei lá, 0,2. Isso significa quantos segundos em relação às minhas medidas? Beleza? Beleza. Tá todo mundo tranquilo com o desvio padrão? Vou botar aqui, ó. Erro médio quadrático. Soma de todas as variações de distância ao quadrado sobre o número de observações menos 1. Faz a raiz quadrada dessa bodega toda aí. Tranquilo? Vocês lembram dessa fórmulazinha? Sim. Sim, né? Beleza. Então, se o nosso desvio padrão está dando erros angulares de até acima de 30 segundos, ou abaixo, né? Para mais ou para menos, então a gente está com uma precisão baixa de equipamento. Isso com um desvio padrão angular, a precisão angular. Não quer dizer que é o ângulo específico, até porque a gente viu que alguns trabalhos aceitam erros de até 8 minutos, né? Um grau é muita coisa. Mas 8 minutos a galera aceita, 10 minutos aceita. Aí depende do tipo de trabalho, tá bom? Isso daqui, para essa tabela de classificação, a gente está usando o desvio padrão da precisão angular. Então a gente pega todas as medidas de ângulo, vê quais são as variações de todas elas, baseado nos erros dela, e descobre aqui essa variação angular. Precisões baixas estão com erro maior ou menor do que 30 segundos. Maior ou menor não, né? Superiores em módulo a 30 segundos. Tranquilo? Precisão média é entre 7 e 30 segundos e precisão alta abaixo de 2 segundos. Aí aqui, ó, tem um limbo, né, de 2 até 7, fica precisão moderadamente alta. Tá joia? Pessoal? Tá tudo jóia, Léo. Essa parte aí é tranquilo. Super tranquilo, né? Vamos passo a passo. Gente, isso que é norma técnica, ela é isso aqui, ó, para entender. Ah, beleza. Meus dados deram um valor X, então vamos fazer aqui quanto que deu. Aqui, ó, classificação de nível. Isso aqui é para aqueles instrumentos de nível, tá? Mangueira de nível de pedreiro, o nível nivelamento geográfico, que é aquele que a gente faz lá com os laserzinhos das alturas bonitinhas. Trigonometria também usa para fazer avaliação de nível. Então a gente tem precisões baixas quando o nosso erro ele é superior, né, em módulo, a 10 milímetros por quilômetro. Precisão média é abaixo de 10 milímetros por quilômetro. Precisão alta, abaixo de um desvio padrão de 3 milímetros por quilômetro. E precisão muito alta, abaixo de um desvio padrão aí de 1 milímetro por quilômetro. Beleza? Para os medidores eletrônicos de distância, aí a medida vai um pouco diferente. Ó. 10 milímetros mais 10 partes por milhão da distância horizontal. Isso tem a ver com a escala, entendeu? Dependendo do tamanho da sua escala, que é essa distância D, né, a distância que você está medindo em relação a um outro ponto, esse desvio padrão ele pode ter uma variação mais aceitável. E aqui a distância não vai ter tanta influência assim. O ângulo dá muito problema. Eu começar num ponto aqui e mirar no do outro da esquerda, dá muito problema. Agora, se eu estou mirando no lugar certo, mas tem um errinho pequeno na distância lá no final, aí tá de boa. Lembrando que esse ppm, né, galera, é igual porcentagem. Você está fazendo uma porcentagem da parte da distância, mas aqui é uma por milhagem, por milhão, na verdade, ppm. Beleza? Então é 10 ppm da distância que está sendo medida. Beleza? Tranquilo. Classificação de estação total, que a gente usa, é a mesma coisa daqui de cima, varia muito pouco. Troca só um desvio padrão aqui sobre a precisão e os erros angulares são as mesmas. Tranquilo? Instrumentação. Olha o tanto que é super de boa de ver a parte da instrumentação. Que a gente precisa saber sobre o erro e precisa saber sobre quais são os objetos que a gente precisa usar. Para cada objeto, a gente tem aqui todas as listagens dos nomes desses objetos e como que deve ser feito o objeto. Fala como que eles têm que estar, o eixo deles, o nível de bolha, sobre a parte da norma técnica. Tranquilo? Até essa parte é bem de boa, essa coisa da norma técnica. Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Não, essa parte é mais a definição mesmo. Exatamente. Se precisar saber erro, tá com dúvida no objetivo, alguma coisa, vai até lá. Agora que vem os levantamentos, condições gerais, né? Quais são os tipos de levantamento que a gente pode ter? A gente tem várias fases, tá? Primeiro, um planejamento, a seção de metodologia e aparelhagem, o apoio topográfico, levantamento de detalhe, cálculo e ajuste, fazer o levantamento original topográfico, o desenho final e a entrega de um relatório técnico.
Qual dessas partes você acha que a gente leva mais tempo para trabalhar? Planejamento, seleção e método de aprendizagem. Eu espero que seja planejamento. Se fizer um planejamento bem feito, em 2 dias você faz o resto todo. Tranquilo? Uhum. Então, galera, tem toda aqui a base. Então, o que a gente tem que escolher quando vai fazer um levantamento? Primeiro, definir se vai ser um levantamento planimétrico, um levantamento altimétrico ou um levantamento plane-altimétrico, fazer levantamento das duas dimensões. Depois, o datum. O que é datum? Um ponto de referência. É um sistema de referência, né? Que a gente carrega lá no programinha para deixar como base para a gente. Qual datum que a gente costuma usar aqui em planimetria? O sistema de... Geográfico. IBGE, pelo IBGE? Não. Sirgas 2000. Sirgas 2000. Quem falou Sirgas 2000? O nobre João Matheus. Ah, meu filho. Aí mandou bem. Sirgas 2000 ou WGS 84. O datum é aquele banco de dados que a gente carrega no programa para usar de base de referência. Tudo que vocês falaram está certo, não está errado, não. Mas o datum é aquele conjunto de banco de dados que a gente carrega. Então, antes de eu montar um mapa, eu tenho que contar para o programa. Ei, programa, olha só, nós vamos usar essas referências aqui. Alguém já está fazendo geoprocessamento? Eu fiz introdução a geoprocessamento. Acho que foi o que Chopin, não é? Acho que sim. Você não lembra de carregar um banco de dados antes de fazer as imagens referenciais, não? Sim, ele passava para a gente jogava no programinha e saía as coordenadas. Isso é o datum, tá? Esse é um banco de dados que alguém foi lá e mediu o ponto real para saber exatamente a distância e os ângulos de um ponto a outro. Tranquilo? Tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o datum. Aqui no Brasil, a gente usa o Sirgas 2000, que ele é semelhante ao WGS 84, que ainda era o mais utilizado no mundo, né? Tem alguns outros novos, alguns países usam outros diferentes, mas para a gente aqui tá tranquilo. Beleza? Então, essa parte aqui, gente, do item 5, ela vai definindo sobre todas as condições gerais. Isso aqui que é legal de ler, ó. Você pegar e entender, o que vai acontecer aqui? Como que vai ser o meu levantamento topográfico? Quais são as limitações? Então, sempre que você tiver uma dúvida de alguma coisa, provavelmente nessa parte de condições gerais, em topografia, vai falar do seu problema. Por exemplo, bússola. Aqui, ó, bússola. Não sendo possível esse procedimento por métodos de observação com bússola. Então, quando que a gente usa bússola para orientar? Ó, pode ainda, vamos ver, 3.5. Então, 5.3. Na hipótese do apoio topográfico vincular-se à rede geodésica, a situação, pelo menos 2 pontos de coordenadas conhecidas, as coordenadas no sistema, as coordenadas plano-retangulares desses vértices no sistema permitem a determinação do comprimento do azimuth. Então, isso aqui está falando sobre planimetria, beleza? Distância de um ponto ao outro. Então, a gente pode calcular o ponto de apoio de várias maneiras. Pode ser direto, partindo da primeira hipótese, que a gente coincide com um vértice geodésico. O que é isso? Como ponto de um datum reconhecido. Então, a gente vai num ponto que a gente já conhece e usa ele de referência. Quando tiver apenas um ponto geodésico e não tiver outro vértice visível, a gente usa o norte geográfico com rigor compatível com o levantamento. Dependendo, né? Se for um croquis, um esboço, a gente vai rápido. Quando não houver vértice do SGB, tá? O que é SGB mesmo? Depois da rede geodésica, a situação. Quê? Não, o que é SGB? Aqui, ó. Galera, usar manual de técnica é aqui, ó. SGB, ó. SGB. South American Datum. América do Sul, datum. Hã? Não. Sistema Geodésico Brasileiro. Ah, moleque, agora sim, pô. South América? Gente, eu vou ter que ensinar vocês a buscar as palavras. South America, South America. Ah lá, ó, dá um Ctrl F aqui, ó.
Tá vendo Ctrl F? Ele aparece aqui para localizar. Você digita tudo que você precisa. Aqui, ó. Aí tem as definições, ó. O que é o sistema brasileiro? Conjunto de pontos geodésicos inscritos na superfície da Terra, implantados e materializados na porção da superfície terrestre delimitada, blá, 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 blá. Tomando a Terra como elipsoide. O que é isso daqui, então, esse SGB? Na verdade, ele é o quê? Que a gente estava falando agora. Geodésicos escritos da superfície da Terra. Sim, mas o que é isso? Isso é uma carta topográfica? Isso é um mapa? Isso é um datum? Isso é uma rodovia? Sistema geográfico, né? Sistema de coordenadas geodésicas, calculação do modelo geodésico de precisão, compatível. A resposta não vai estar aí, não. A resposta já passou aí dentro do coração de vocês. É tipo um datum? É aquele negócio que você mostrou na aula. Não, é um datum. É um datum, né? Você mostrou na aula lá que no Brasil tem um monte de locais que servem de referência, não é? Isso, é exatamente isso que a gente está buscando aqui. Então são os datums brasileiros, são os sistemas de referência brasileiro que a gente tem, tranquilo? Então quando a gente pega aqui, ó, beleza, né? Eu não tenho um instrumento muito bom para medir ângulo, eu só tenho uma bússola. Vocês já viram uma bússola? Alguém aqui já viu uma bússola? Vamos lá. Já. Espera aí, deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos pensar aqui numa bússola. Isso aqui é uma bússola, galera. Tá vendo aí? Uhum. A bússola, ela tem essa parte aqui que é uma ampulheta, né? Ampulheta não chama esse trem? Uma flecha que gira, tá? A gente coloca ela assim, ó. Ela vai girar para onde tiver o norte, tá vendo? Só que ela fica solta. Ela tá baseada no campo magnético. Então, se eu giro ela para cá, balanço ela muito, ela continua apontando para o norte. Ou seja, se eu alinhar a frente da bússola, né, com qualquer direção que eu queira medir, eu vou saber o ângulo que essa direção faz com o norte. Tranquilo? É isso que a gente mede na bússola. Mas olha o nível de precisão dela. O que vocês acham? Alto, baixo, médio? Como é que é, Léo? Vocês acham que essa bússola aqui é um instrumento com alta ou baixa precisão? Acho que é alto. Alto? Quer dizer, médio, né? Porque se for considerar precisão de um Dalton alto, um dela deve ser médio e baixo. Eu ia falar até baixo, ó. Eu uso muito para usar em direção geológica, tá? Direção de camada, direção de linha. Porque na geologia as coisas variam muito. Mas pensa só, vou fazer um terreno. Aí eu jogo aqui, pego minha bússola, estou com pressa. Balancei ela bastante. Peguei esse ângulo aqui, peraí. Opa. Aí eu, sei lá, tô tremendo, tomei café demais. O trem não vai ficar nunca parado. Então, para essas obras de topografia, a gente não usa bússola, tá, galera? A bússola serve para a gente orientar as posições e aí a gente vai trabalhando com ela para saber onde é que está mais ou menos as orientações. Para trabalhos de baixa precisão até vai, ou se a gente não tiver possibilidade nenhuma de usar nenhum outro instrumento. Repare aqui que ela tem uma bolinha dentro dela para fazer o nível horizontal, ó. Não estou mostrando a bolha, não. Não dá para ver. Tá vendo aqui essa parte de bolha? Essa bolha, quando está dentro desse bolinha, quer dizer que essa bússola está no plano horizontal. Então, bússolas a gente só vai trabalhar quando a gente precisar de uma orientação espacial que o ângulo não permite que a gente use um equipamento de alta precisão. Normalmente, a gente usa o quê para medir ângulos horizontais? O que a gente usa para medir ângulos horizontais? Ângulos horizontais? Régua. Tô brincando. Ângulos horizontais. Teodolito mesmo. Teodolito. Eu não gosto de usar teodolito, não. Essa coisa antiga.
Qual que é o nome daquele outro que faz tudo? Que ele é total. Estação total. Estação total, né, galera? Isso aí a gente tem que lembrar bastante, porque a gente vai trabalhar com uma. GPS para calcular o ponto que a gente está, esse aqui é um GPS de caminhamento, beleza? Ele calcula o ponto TM que a gente está, ou lugar no vértice, né? O angular, depende só de que você programa o GPS para fazer. Então, eu estou lá no ponto, estou no campo. Marquei meu pontinho, sei onde é que ele está. Se eu sei onde é que meu ponto está, o que eu consigo fazer a partir daí? O meu desenho, os meus levantamentos. Então, vamos fazer algumas posições. Vamos começar a trabalhar mesmo agora. Deixa eu abrir aqui o nosso... Vou abrir o Google Earth, tá, galera? Mas depois a gente vai trabalhar com QGIS. Tem uma apostila aí sendo feita. Para quem já fez, já o processamento tá fácil. Hugo deve estar fera nesse trem. Peraí. Eu guardo. Então, bora lá. Polígono de referência. Então vamos lá, ó. Tô afim, galera, de construir um lote. Vou fazer um loteamento. Eu tenho uma área aqui para baixo de Janaúba, ó. Para dentro dessa fazendinha aqui. Então, ó, vamos marcar um polígono aqui para a gente brincar. Essa área aqui é a área da minha fazenda. Opa! Deu ruim. Aqui, ó. Beleza? Temos nova poligonal aqui, sem título. Como que a gente faz para fazer a entrega desse lote? Eu quero separar ele em pelo menos 3 lotes. Nós vamos fazer aqui, ó. Cadê a cor dele? Estilo cor, área, vermelho. Fazer um lote aqui. Opa. Cancelei. Que coisa. Vou fazer um lote aqui. Um lote aqui. Fazendo sem precisão mesmo, viu, galera? Um lote aqui. Né? Tá caro demais manter essa terra aí. Fazer um lote aqui. Vermelho. Beleza. Temos aqui. Tá todo mundo vendo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Temos aqui Léo, 5 uma lotes. pergunta aqui antes. Se você usar o Google Item na internet, é bem diferente dele baixado, né? Eu prefiro baixado. Na internet tem umas. Você tem que tipo, acostumar, quer ver? Ó? E é muita limitação. Eu tô vendo que quando eu fui mexer lá não tinha essas opções, não. Não, até tem que achar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É no cantinho. O difícil dele é fazer, como é que chama? Coordenado TM. Não dá ele não exporta o TM direto, ele coloca tudo em latitude e longitude. O Pro aparece, parece? O Pro tem. O Pro é esse que eu estou usando aqui, ó. Aqui eu consigo usar, ó, ferramenta, opções, e aí você escolhe aqui, ó, universal transversa de mercado. Aí para cada ponto que eu for analisar aqui, ó, aqui embaixo na tela aparece a medida em UTM, ó, 23L
aí tem a medida UTM, e para o leste, e a medida para o sul, S. Mais a elevação. A elevação aqui não é muito precisa não, tá, galera? Mas, assim, é uma ótima, boa primeira impressão. Agora, aqui, ó, você perguntou aqui, né, JV? Aqui é o Google Earth, como é que chama esse trem? Na internet. Olha o meu terreno ali que a gente está brincando com ele. Aí, ó, como que a gente faz para fazer esse desenho? Você usa aqui, ó, projeto, vamos criar um novo projeto, criar novo projeto. Vamos dar o nome desse novo projeto, loteamento da fazenda. Nova funcionalidade, não. Beleza, está aqui no nosso novo projeto. Vamos colocar aqui agora as coisas nele, ó. Tá? A gente falou que a gente vai fazer um lote, né? Então eu cliquei aqui, ó, nesse caminho, que ele faz a linha ou forma. Então, ó, clico aqui num, outro, e fecho nele mesmo, ó, fechar a forma. Então aqui, lote 1. Guardar. Vamos fazer um outro aqui. Aí, quais são as limitações? Eu não consigo fazer tudo com a cor bonitinha, do jeito que estava lá, ó, lote 2. Editar local. É isso que eu tô falando. Tipo, dá sim, Não, não. mas aqui, ó. Dá pra ir Tá vendo? mudando. Eu não Você tinha muda chegado a aqui. mexer nessa parte, não. Aí você pode colocar 100%. Dá para fazer, tá vendo? Você pode mudar a orientação. Quero inclinar ele 10 graus em relação ao que eu fiz ali. Vai, gente. Não foi, não? Deixa pra lá aqui. Porque tem que mandar repor predefinições, aí vai dar ruim. Vai salvar o trem todo errado. Pode colocar uma descrição nele. Belo lote para compra ao sul de Janaúba. Pode colocar uma foto. O interessante do Google Earth, cara, aqui na internet, é que ele é voltado para apresentação. Ele fica bem bonito na apresentação. O Google Earth Pro, para mim, ele é melhor na parte de construção de polígono. Ele é mais fácil de trabalhar. Agora, esse aqui você vai para onde você quiser, né? Você mexe no seu celular, você mexe de onde você quiser. É só dar uma exploradinha aqui nesses, como é que chama esse trem? Coloca a cor personalizada se quiser também. Ele é mais visual porque ele é mais leve, tá bom? O único problema real dele é o datum. O dia que eles colocarem... O datum não, como é que chama aquele trem? Eu não esqueci o nome disso. As coordenadas. O dia que eles trocarem as coordenadas, resolve pra gente. Tranquilo? Aqui, ó, definição de coordenada dele. Até um tempo atrás não conseguia colocar de jeito nenhum, ficava só latitude, ó. Animação de voo, isso aqui é para ficar bonito para apresentar. Deixa eu ver aqui. Diminui zoom, memória de cache, tema, unidade de medida, metro e quilômetro, tá vendo? Formatação de latitude e longitude, só tem essas opções, grau, minuto, segundo e decimal. Aí não consigo colocar em UTM. Mas bora lá, vamos fazer mais um lote aqui, ó. Ó, esse aqui vai até pegar o rio na fazenda. Fechou a forma, edita lá o local. Vou colocar um vermelhão, 100%. E a última. Beleza. Vou fazer um verde aqui. Então tá, agora vamos começar a trabalhar. Beleza. Vou fazer a separação desse lote aqui pra gente em... Como é que chama? Pra gente poder vender ele, tá bom? Vamos todo mundo vender esse lote aqui agora. Esse aqui também, ele não deixa eu fazer exagero vertical. Ó. Tá vendo como que a altura dele tá certinho? No Google Earth Pro, eu consigo usar um exagero de escala vertical. Isso para mim é legal, porque quando a gente vai fazer a altura normal do terreno, fica difícil de imaginar a altura verdadeira. Então fica difícil de você calcular como que vai ser feito, por exemplo, um caminhamento num plano não, né? No morrote. Você não consegue ver com precisão onde é que está o morrote, onde é que está a estrada fácil. Se você não sabe direito onde é que estão as alturas, aqui, ó,
Eu costumo usar uma escala vertical exagerada. Aqui está muito claro para a gente que vai ter uma elevaçãozinha ali no terreno, não tá? Uhum. Uma parte aqui está mais alta do que a parte aqui de baixo. Aqui já até vai direitinho e tal, mas fica ruim de ver. Fica tudo muito chapado. E as coisas muito chapadas, elas dificultam na hora da gente planejar o nosso caminhamento, tá bom? Aqui, ó, a gente consegue fazer uma escala vertical maior. Aqui, ó, ampliar a elevação vezes 3, por exemplo. Agora eu estou vendo montanhas, né? Olha lá o nosso terreno, onde é que ele está. Tá vendo? Então aqui, ó, a gente consegue entender como é que o terreno está verdadeiro. Porque quando a gente está trabalhando com as imagens longe, a gente não vai ver mesmo o nosso caminhamento real, né? Para nós seres humanos, 1 metro de altura é muita coisa, galera. Para um desenho, uma escala, não é nada. Então, né? Vamos voltar aqui agora, pensando na nossa norma técnica. Vamos fazer um levantamento aqui, ó. Peraí, deixa eu achar o... Aqui, ó. Classe de levantamentos planimétricos. Vamos fazer um levantamento planimétrico aqui, beleza? Planimétrico ou altimétrico? Para a gente fazer a venda do lote. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Como é que é, Léo? Tava mexendo lá no negócio. Nós vamos vender esse lote. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, então? Eu vou simplesmente chegar na internet, anunciar no OLX, mandar e-mail, colocar plaquinha. Não. A prefeitura tem uma regra, né, uma norma a ser seguida, que você tem que preparar o terreno. Então, você tem que entregar para quem for o comprador toda a leitura do seu terreno. Você tem que entregar um relatório técnico de como que é o terreno, tá? Tanto a parte de altura de cada ponto, as coordenadas de cada ponto, a delimitação de cada ponto. Até porque depois, se você não tiver isso, a galera vai começar a construir ali no seu terreno, beleza? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui? O estudo do terreno, calcular cada ponto, Calcular os a área. limites do terreno, a área, isso. Calcular área, calcular ponto. Então, ó, uma boa primeira ideia... Ah, eu não fiz a área nesse aqui não, né? E a gente saber aqui com a figura do Google Earth, ó. Se eu vejo as propriedades aqui da figura, medidas. Eu tenho uma medida de área aqui, ó. Quilômetros quadrados, 0,24. 244 metros quadrados. Ai, bosta, errei tudo aqui agora. Vamos fazer uma obra de arte aqui, ó. Não dá para desfazer. Ô, programa, te contar. Então, ó, pegamos aqui uma região com 244 metros quadrados. Tem uma área aqui, ó, de 2.000 metros de perímetro. Então, a gente começa, ó, 244 mil, tá? Tô falando bobagem aqui. A gente começa a ter uma ideia de como que é a nossa região. Então, esse é um primeiro bom estudo. Qual que é o outro passo que a gente tem que fazer? O planejamento, conhecimento. Esse terreno é de vocês, meninos. Vocês que vão vender. Como é que é? Depois de calcular a área? Não, beleza. A gente entrou no Google Earth, fizemos aqui uma medida rápida da área. Qual que é o próximo passo? Uma medida. A referência dela em relação à cidade mais próxima, sei lá? Como assim? Porque, tipo assim, aí como você falou, uma fazenda, né? Então, Vai normalmente, ser a nossa fazenda. referência em relação à cidade, à distância, sei lá. Como assim, distância? A distância da cidade, né? Isso aí importa nas fazendas. Sim ou não? É importante saber, mas para a gente vender o terreno, não interessa muito a distância, não. O que as pessoas precisam saber? Não é onde o terreno tá? Qual que é o limite dele? É isso. Aí você começa a traçar os limites do terreno. Aqui no Aí computador? você vai traçando as poligonais. Não, você tem que ir lá no terreno mesmo e andando nele. Ah, então vamos lá. Próximo passo. Reconhecimento do terreno, tá bom? Uhum. Então, o próximo passo é eu saber o que eu vou vender, uai. Eu vou vender um terreno sem saber? Então, vai todo mundo no mato, entra na Kombi, vamos lá chacoalhando até chegar lá no terreno.
Vamos ver de qual é, como é que é. Vou descer aqui. Quais são as vias de acesso? Então, eu vou descrever, ó. Aí, ô Juan, aí entra a sua parte de descrição da distância da cidade. Que, na verdade, é explicar como é que chega no terreno, não é isso? Uhum. Então, você fala aqui, ó. O terreno é acessado pela rodovia, que eu não sei o nome. Vamos ver se tem o nome dela aqui. Tem não, né? Mapa de rodovias. Simples exploração. Fronteiras, locais, estrada. Tudo. É a MG 122, então ela é acessada pela MG 122 ao sul de Janaúba, a tantos quilômetros da entrada de Janaúba, né? Que é aqui, ó. A gente considera. Eu não sei se considera a entrada no supermercado BH ou é o posto do Sol. Eu acho que já é o posto do Sol. Aí você pega a distância aqui, ó, faz essa distância e fala: as vias de acesso se dão a tantos quilômetros ao sul de Janaúba, pela entrada que tem aqui do lado. Ó, aqui tem um espetinho. Tô vendendo o espetinho da Neidinha. Então, ó, fazendo as descrições das vias de acesso. Chegamos lá no terreno. Vamos fazer um caminhamento. Aí eu vou entender quais são as variações de altura. Vamos colocar aqui, primeira situação. Preciso fazer um levantamento plano e altimétrico, tanto planimétrico quanto o nivelamento do terreno, não é isso? Então, a primeira parte, para a gente fazer o levantamento planimétrico, andamos no terreno, conhecemos o terreno. Quais são os pontos que eu tenho que definir depois? Hum. Hugo e Thiago estão aí? Inclinação do terreno. Sim, sim, muito bom. Ah, é que você não está no microfone. Vai, deu pau aí? Não. Inclinação. Não do Hugo, porque ele está só digitando. Não tem problema, não. A inclinação do terreno. Por que a inclinação é importante? Vai definir para a gente os pontos de altura, né? Ponto de cada cota do terreno, Altimétrico. os pontos altimétricos. Cada lugar que tiver muito inclinado, a gente vai ter que fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Afinal de contas, galera, a topografia, a gente está vendo o terreno, a gente não está vendo a altura do prédio, não é a arquitetura, a construção civil, é a base, né? Então, é a parte da gente nivelar o terreno, deixar plano para colocar uma estrutura, entender a variação, a descrição desse terreno, tá bom? Barulho? Então, beleza. Chegamos lá no nosso. Ai, toda hora eu erro o negócio. Chegamos lá no nosso terreno, começamos a caminhar nele. Quais são os primeiros pontos que eu vou definir? O que é interessante eu saber aqui para eu começar a fazer as minhas amarrações? O que vocês acham? Pensando em tudo que vocês viram lá na norma técnica. Você fala após o seu terreno? Vamos começar a trabalhar. Quero trabalhar. Fazer um croquis. Fazer um croquis. Um croquis. Como assim um croquis? Espera aí um minutinho. Pensa aí, ó, 2 minutinhos para vocês pensarem. O que a gente precisa? Chegamos lá, fizemos um croquis do terreno. Beleza, sem problema não. Que pontos que a gente precisa definir e o que a gente precisa buscar? Vou deixar a NBR aberta aqui, para vocês pensarem um pouquinho. Já volto. Ele ainda deixa aberto na parte. Tem que As, definir o poli- número de pontos. as poligonais perimétricas. Para É, definir os limites. isso Os, aí. os pontos de Aí limite depois do traz os terreno. limites e. Como é que fala? Ah, esqueci o nome. O perímetro, né? Tipo assim, o que tem na vizinhança, eu falo, acho que é o limite mesmo que fala. Estações poligonais, estações das poligonais.
Conseguiram ler aí? Eu vi que eu deixei no ponto certo, galera, para dar uma moral, né? Eu ouvi o que vocês falaram. O próximo são as poligonais perimétricas para definir os limites do terreno em relação à vizinhança. Poligonal perimétrica, o que é isso? Poligonais, planimétricas e perimétricas. Tipo definir os pontos limites do terreno em relação à Os vizinhança. pontos limites, o perímetro, sim. Então a gente precisa fazer um caminhamento e definir quais são os seus pontos de definição, os limites do terreno. Por que isso é importante? E definir os pontos, aí faz os pontos através do método da irradiação, marca os O pontos. que é o método de radiação? Aquele tipo de caminhamento que marca os pontos com... Calma aí que a gente misturou aí. Tem o da irradiação e tem o de caminhamento. Qual que é qual? O irradiação é aquele que você fica no centro do terreno e vai ligando os pontos até o... Tranquilo. Não necessariamente no centro, mas você deixa o equipamento fixo num ponto e você observa vários outros pontos a partir daquela estação que você bolou. Beleza? Uhum. E o de caminhamento? Qual que é o método do caminhamento? Caminhamento. Vocês estavam falando tão bonitinho aí, gente. Eu tô tentando lembrar aqui. O caminhamento é o que você tem os pontos definidos e você leva o equipamento para cada ponto definido e faz as medições a partir dele. Normalmente a gente faz um combinado, a gente caminha e para cada ponto do caminhamento da poligonal principal a gente faz uma irradiação. Então, beleza? você vai caminhando ao redor do terreno, aí depende de como que você prefere trabalhar. Por exemplo, se o nosso terreno tiver um lugar legal de fazer em volta dele, a gente pode fazer em volta. Se a gente não conseguir fazer em volta dele, a gente faz polígonos menores e a gente define os pontos a partir de visadas, beleza? Uhum. Tranquilinho. Então tá, por que é importante eu saber os pontos do meu terreno? Fazer uma amarração assim. Definir onde é que eles estão. Para você saber delimitar onde começa e termina em cada seu terreno. Você saber Onde os começa limites e termina. geográficos também dele. Limite geográfico. Isso tem a ver com a orientação espacial do meu terreno, não tem posicionamento dele. Uhum. Então, eu comparar onde é que ele está nos nossos desenhos. E a gente vai conseguir colocar no nosso datum de referência onde que está o nosso terreno, beleza? A gente vai colocar cada ponto dele lá. Então, beleza. Já fui lá na estrada, dei um rolê, vi de qual é meu terreno, sei os meus pontos. Como é que eu meço meus pontos no lugar que eu estou? Qual o equipamento? Como que ele mede os pontos? Preciso da minha coordenada, UTM. Sim, Como é que eu com MEV. MEV? Não. MEV? Medidor de distância eletrônica? MED? MEV. Não. MEV é um microscópio eletrônico de varredura, aquele para ver coisa microscópica. Eu lembrei aqui que acabou, vou ter que falar disso. Oh, Jesus. Não, isso não. Como que a gente descobre? Vocês sabem isso porque todos vocês usam no celular de vocês. GPS. GPS, ponto de posicionamento global, beleza? Então, pode ser um GPS de precisão de caminhamento, pode ser uma estação geodésica muito bem colocada. Geodésica, ela parece um robô, uma torre, assim. Pode ser o GPS com correção cinética, que é aquele bastão que você vai movimentando, beleza? Para saber onde é que estão os pontos. Os pontos são medidos dessa forma. E uma vez que você obtém a precisão dos pontos, você consegue colocar todos eles num programa, com o seu referencial de dados. O que é legal ter para a gente começar a amarrar todos os nossos trabalhos? Pelo menos o quê? Um ponto de referência? Um ponto de referência. Então, para a gente fazer levantamentos planimétricos, a gente vê se existe algum marco geográfico, marco geodésico. Qual que é o mais perto daquele terreno, qual que a gente pode usar para comparar. E também a rede de nivelamento altimétrico, beleza? Onde que eu encontro essas informações de referência?
Não vale falar na internet, mas é na internet. Ah, é lá na sala de aula, Léo. Sim, eu coloquei lá na sala de aula. Como é que é? Onde encontra? Aquele negócio de carta, negócio lá da BNT, ele falou mesmo. É isso mesmo. É bom demais, gente. Aquele negócio lá, naquele lugar lá. Peraí. Vamos lá, ó. Tá Aqui, lá no ó. início. Onde que a gente pega? Não, tá lá no final. Tá nos IBGE lá. materiais. IBGE, aqui, ó. Dados disponibilizados pelo IBGE. IBGE, esse site maravilhoso. Contém todas as referências que a gente precisa aqui, ó. Atlas, cartas, imagens, informação ambiental, posicionamento geodésico, métodos e documentos de referência, modelos digital de superfície, nomes geográficos, organização do território, produtos educacionais, recortes para fins estatísticos, beleza? IBGE é a nossa fonte de dados principais. Então, quando eu fazer um trabalho, um levantamento, e eu precisar de uma referência, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Geográfica, né, de Geografia e... não lembro qual era outra coisa, não. Qual era a outra coisa? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já disponibiliza esses dados para vocês trabalharem com as normas técnicas. Então, a gente extrai o banco de dados do IBGE e usa nos programas, beleza? Tranquilo, galera? Beleza. Tranquilo. Então, tá bom. Depois que a gente fez esse levantamento todo, descobriu esses pontos, aí a gente começa o nosso trabalho. Agora a gente tem pontos de referência, a gente sabe qual que é a nossa poligonal. Agora eu tenho que marcar ela para começar meu trabalho. Como é que eu marco as minhas poligonais? Eu vou demorar pelo menos uns 4 dias para fazer esse levantamento. Será que todo dia eu vou ter que chegar com o GPS e descobrir exatamente onde é que está aquele ponto? Você fala as bases lá de referência. Boa. Como, por exemplo? Eu não sei, mas lá na roça, por exemplo, tem tipo um negocinho de cimento concretado, nivelado. Aí são aquelas bases. Então, beleza. A gente pode usar sapatas, uma base de cimento. Se o terreno já estiver meio planinho, a gente pode pintar em cima do terreno, né? A gente pode usar piquete, se for um terreno de solo mais fofo, a gente fura com piquete de madeira. A gente tem que deixar alguma forma, uma maneira da gente lembrar desse ponto, sem precisar toda hora procurar ele pelo GPS, porque aí pode dar um erro, né? Então a gente mantém a medida no ponto naquele lugar, e a partir dele a gente vai fazer medidas angulares e de distância. É claro que quando a gente tiver com o GPS, a gente vai calcular o GPS para todos os pontos, mas a gente sabe que a gente não precisa calcular todos os pontos, se a gente tem um referencial principal. A gente consegue fazer a transposição dessas medidas de UTM, não consegue? Sim. Beleza. E a gente talvez pode fazer um trabalho aí, ó, de comparar como que é levantado no campo e como que é feito a transposição. E ver o erro de um em relação ao outro. Beleza. Fizemos levantamento dos pontos. Que tipo de medidas que eu vou tirar? Eu quero calcular as coisas do meu terreno. Então, eu preciso colocar alguns pontos para a gente poder estudar lá, não é? Deixa eu fazer esse aqui na internet, que eu acho que vai mais rápido. Cadê? Aqui, ó. Então, vamos colocar os nossos pontos lá, ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Quantos pontos eu preciso definir no nosso terreno? Aí acho que vai de acordo com o tamanho do terreno, não? Tamanho, o que mais? O Hugo já deu essa resposta mais cedo. Acho que geometria do terreno e a inclinação também. Inclinação. Geometria e inclinação, que os dois estão bem relacionados, né? Porque imagina só, se o terreno for muito inclinado, eu preciso de muitos ou poucos pontos para definir todas as altitudes certinhas? Muito. Muitos. E se o terreno for todo planinho? Aí poucos, né? Pouco ponto, porque ele vai ter uma inclinação baixa. Onde que eu posso saber quantos pontos que eu faço, assim, dependendo? É aí mesmo onde você tá. Meninos, mas vocês estão espertos.
Então, na NBR, a gente tem a quantidade de pontos que são usados, como que eles são usados, metodologia por ponto, como fazer ou não fazer uma metodologia. Então, quando eu estou na dúvida, eu venho para essas tabelas aqui, ó. Bom? Vem direto aqui, ó. Condições específicas. Já li lá, entendi tudo que eu queria. Então, bora lá, ó. Levantamentos topográficos planialtimétricos. Vem para a tabela 5. Dou uma olhada, ó. Escala do desenho, que vai ser a minha definição. Distância da curva de nível de uma para outra e densidade mínima de pontos a serem medidos por hectare. Tá aqui, ó. Quantos pontos eu preciso para um terreno muito inclinado? 4. Mais ou menos inclinado, 3. Com baixa inclinação, 2. Tá bom? Então, para um levantamento planialtimétrico, o que vai definir a quantidade de pontos por hectare é a inclinação do terreno. Tá bom? E isso também já vai definir aqui junto com as minhas escalas de trabalho, ó. Escala de desenho e equidistância de curva de nível. Isso aí são poligonais planimétricas, perimétricas internas da classe 5P ou de ordem superior. Estações poligonais niveladas, conforme o nivelamento da classe 4N ou de ordem superior. Pontos irradiados medidos taquiometricamente com leitura dos 3 fios sobre miras devidamente comparadas. Visada máxima de 150 metros, teodolito classe 1. Tá bom? Ué, Léo, mas o que é isso? Precisão disso aqui, parece alto ou baixo? É baixo com relação ao tamanho do terreno? Baixa, muito bom. A escala é muito pequena, né? Então, o desenho, a coisa que a gente está medindo é muito grande. A distância é muito grande e a quantidade de pontos é pouca. Olha como é que vai aumentando a quantidade de pontos quando a gente vai aumentando a escala. 45 pontos para terrenos muito inclinados, 30 para mais ou menos inclinados e 20 para pouco inclinados. Distância de curvas de nível de 1 metro e a escala de desenho muito grande, ó, 1 para 500. Vai só contando coisas mais precisas, ó, poligonais planimétricas de classe 2P ou de ordem superior. Estações das poligonais niveladas pela classe 2N. Tá? O que é 2N? Aqui, ó, 2N. Aí a gente vai e busca. O que é uma classe 1N? Nivelamento geométrico para implementação de referência. 2N, nivelamento geométrico para determinação de altitudes ou cotas de ponto de segurança. Então, para 2N ou 1N, que é o superior dele, são os dois referenciais de nível mais precisos. Tá bom? Só buscar, galera. Aqui, ó, Ctrl F é a melhor ferramenta para uma norma técnica. Porque tudo que você vai vendo no seu terreno, você vai buscando lá e entendendo como é que ele compara. Tranquilo? E é assim que a gente trabalha. Assim a gente vai pensando nos nossos pontos, entendendo qual que é o erro que eu posso ter, qual que é a medida que eu posso fazer. Então tá, defini a área do meu terreno, marquei meus pontos, voltei para casa, joguei todos eles no Google Earth para poder fazer o meu desenho, né? Ou no ArcGIS, a gente vai brincar com o ArcGIS, que ele é gratuito. E agora eu sei trabalhar. Vou começar a fazer o meu mapa de loteamento, tá bom? O que eu preciso fazer agora? Lançar meus pontos. O que são os meus pontos? Não é uma tabela Excel de pontos medidos? Não é isso que a gente faz até agora? Então aqui, ó. Tem meus pontos, dá nome para eles. Coordenada X ou leste. Opa. Coordenada Y ou sul, no nosso caso, né? Pode fazer distâncias horizontais entre pontos, distância horizontais, mas isso aí vai ser entre pontos, aí tem que tomar cuidado como é que você vai escrever isso. Ângulos horizontais também é entre pontos, então talvez fosse interessante inserir aqui, ó, segmentos, né? Pontos A, B, C, D, E, F, G. Segmentos A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, A. Beleza? Conseguimos controlar as coordenadas, as distâncias e os ângulos. Aqui está definido a nossa planimetria. Altimetria, pontos.
A, B, C, D, E, F, opa, F, G. Ré, vante e a medida. O primeiro ponto que a gente mede é sempre o quê? Ré, né? A gente mede o ponto de Ré e depois vai medir nos pontos de vante, que são as referências. Então isso aqui vai dar uma seção, ó. N1, N2, N3, N4, N5, N6. 6 níveis e um ponto de referência de trás. Tendo tudo aqui nivelado agora. Aqui eu posso colocar, né? Altitude ou cota. Essa aqui eu sei. Que é a X lá, que é a medida. E os outros vão ser calculados. Uma vez levantado esses pontos, pronto, meu trabalho está pronto, não está? Eu não tenho todos os pontos, todas as coordenadas, distâncias entre terrenos, ângulos horizontais, medidas de nível, né? Isso aqui é um nivelamento, a gente não está trabalhando nem com ângulo horizontal, nivelamento geográfico, tudo bonitinho. Tranquilo? Tranquilo. A partir daqui, o que eu faço? Sem nome, marcador sem nome, espetinho. O que eu faço a partir dali que eu tenho todos os meus pontos bonitinhos? Você vai definir as curvas de nível? Não, as curvas de níveis a gente puxa da internet. A gente não precisa calcular, não. Agora você vai começar a descrever a parte de levantamento, vai descrever tal ponto, localidade, tal, limite tal, ponto Mas mais 2. importante do que isso, a gente vai colocar eles no nosso programa, né? Ah, tá. Então, ó, meu ponto A tá aqui, meu ponto B tá aqui, meu ponto C tá aqui. Coloca todos os pontos, por quê? Agora eu tenho uma rede de pontos definidas com coordenada, com posicionamento geográfico, e a gente agora mediu qual que é as distâncias entre os ângulos, não é? De um para o outro, de outro para um. Não, é isso mesmo que eu quero. Então agora, ó, eu sei as distâncias dos pontos todos. Beleza? Não sei essas distâncias? Então agora meu terreno ele tem uma representação técnica baseada em medidas de altura e de distâncias horizontais. Tranquilinho? E a partir daí eu faço o quê? Print screen. Vou começar a fazer o meu mapa bonito, ó. Vou jogar lá no Paint. Não é assim que faz não, tá, galera? O programa faz isso pra gente. É só aqui pra vocês verem rapidinho que a gente vai aprender a usar o programa. Faço aqui meu mapa. Esse mapa ele tem que ter um contorno. Tem que estar definido aqui para a gente pelo menos duas coordenadas, não é isso? Para a gente saber onde é que a gente está. Uma aqui e uma aqui. O ideal é fazer no vértice. Que outras coisas tem que orientar no desenho? Onde é que está o nosso? O norte. Norte, beleza. O que mais que é importante? A escala? Escala. Qual? 1 para Não, escala gráfica ou numérica? Numérica. numérica. Você prefere numérica? Mas tem que usar numérica, não? Tem que usar as duas de preferência. Pra mim, acho que É, você tinha por quê? falado que Qual a só diferença precisava que de vai uma só. ter? Qual vai ser a Precisa de diferença? uma só, mas a numérica ela vai dar problema para você se vocês tiverem que imprimir muito essas figuras. Não, Então, a ó, gráfica vai dar No caso, problema, não? qual vai ser a diferença de uma para outra? quê? Pera, repete.
No caso, e qual vai ser a diferença no caso do terreno de usar a escala gráfica ou a escala numérica? Isso aqui é uma escala numérica, concorda? Numérica, é. Isso daqui é uma escala gráfica. Se eu falar que isso aqui Ah, tem. tá. Aham. Não, beleza. Aí não faz diferença. Não. Não, faz. Que aí vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu passar para vocês. Ai, como é que eu movimento? Cadê a. Aqui, 0. Aqui vai ser 1000, né? Então, vamos lá. Se eu falar para vocês aqui, ó. Beleza, tá aqui as duas escalas, desenhadinhas, bonitinhas, tá bom? Nossa, esse trem tá grosso até. As duas escalas, numérica e gráfica. Aí Juan imprimiu na casa dele, mandou para a JV, que fez um scanner, tirou uma foto, mandou para o Hugo, que imprimiu de novo para fazer um trabalho. Qual desses, todos os processos, qual vai ser a escala que vai representar de verdade as proporções da figura que o Hugo está na mão dele lá no final? Aí, no caso, vai ser a gráfica. A gráfica. Então, o legal é sempre colocar as duas. Lembra aquela carta topográfica que a gente viu de Montes Claros? Por que, Léo, vai ser a gráfica? Eu não entendi, não. Imagina só, se eu pego aqui e imprimo essa folha, beleza? Hum. Aí você vai na sua casa e tira uma foto. Você não concorda que pode dar uma distorção do tamanho? Às vezes a sua foto você não tirou retinho, você estava um pouco inclinado. Isso não significa que vai mudar o tamanho da figura? Significa, mas... Beleza. Então, olha só aqui. Peguei essa foto aqui, recortei, tá? Propriedade, cadê? Canvas Option. Aqui, ó. Tempo real aqui, ó. Colei a figura, beleza? Agora eu aumentei aqui, ó. Mas eu aumentei assim, desproporcional assim, ó. Minha foto distorceu a imagem. Será que agora 1 centímetro representa 500 metros mesmo? Ó, 5 metros? Tá, entendi. Entendi. Aqui eu tenho certeza que está representando, ó, porque a distância daqui não mudou exatamente baseado no tanto gráfica, ela varia de acordo com o tanto que eu distorcer a figura, tá vendo? A escala gráfica não representa 1 centímetro, representa aquela distância que eu tenho que ir com a régua lá medir, beleza? A numérica, ela tá fixa, ó, 1 centímetro representa 5, ali é 500 centímetros, 5 metros. A gráfica, ela vai variar dependendo do tanto que eu distorcer a figura. Agora entendi. Então, a gráfica, ela mantém a proporção mesmo quando a gente tiver um desvio na figura, tá bom? Tranquilo demais? Beleza. Galera, de boa demais essa parte, né? De boa. Tenham em mãos a NBR 13133. Ela tem todos os dados que vocês precisam para fazer qualquer trabalho de topografia. Aceitação e rejeição. O que é isso? Beleza, fiz um levantamento. O que eu preciso calcular além das minhas medidas para saber se eu estou fazendo o trem certo ou errado? Acho que é a questão dos ângulos. Os ângulos, né? Que outro nome a gente pode dar para isso? É um nome fácil. Começa com E e termina com Rho. Margem de erro. Margem de erros, beleza. A gente faz o fechamento angular, o fechamento linear, que é aquele cálculo que a gente vê, o limite dos ângulos que tem lá, beleza? Então, onde que eu vou encontrar se eu vou aceitar um projeto ou não? Depende da precisão de que eu estiver trabalhando. Então, essa parte de aceitação e rejeição, que é uma das últimas páginas aqui, ó, tem a ver com erro, tá bom? Então, existem alguns, o desvio padrão, onde que ele é aceitável, quais são os limites de desvio padrão, como é calculado.
Erro de grafismo tem a ver com erro do desenho. Amostragens aleatórias. Então, até essa parte aqui, antes dos anexos, são as definições de como aceitar ou não um trabalho topográfico. Beleza? Vocês chegaram a ler até lá? Ou dormiram antes? Essa partezinha aí de verificação só deu uma passada por cima mesmo. Sem problema. Vamos pensar aqui, ó. Existe um coeficiente relativo à classe do levantamento que tem a ver um pouco com a precisão da forma. Então, quando a gente coloca nas formas de desvio padrão, a gente está pensando em medidas baseadas num número que multiplica esse coeficiente, tá bom? Depende bastante da precisão do equipamento, do levantamento que eu quero. Se eu quiser muita precisão, o erro tem que ser muito baixo. Isso a gente viu lá atrás. Então, a gente joga nesses limites de teste aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Erro de posição, que é o erro quadrado, tá? Das medidas ao quadrado, é o erro da hipotenusa, dos desvios. Tem o erro das medições com desvio padrão, com o coeficiente relativo à classe, que aí vai variar dependendo do que a gente quer trabalhar, ó. Esse coeficiente relativo, ó, 1 para pontos de detalhes, que aí é a maior precisão que a gente precisa, e vai aumentando até os pontos que não têm sinalizados, tá? Que aí a gente aceita um erro maior. Afinal de contas, vai ser uma medida multiplicada por um erro. Então, a gente vai aceitar um desvio padrão menor do que essa outra medida aqui, que é o módulo da escala, tá? O valor da escala vezes esse coeficiente. Quando a gente calcula isso, se as nossas medidas estiverem dentro desse erro, a gente aceita ou rejeita o nosso trabalho. Então, a gente tem que apresentar esses cálculos na entrega do produto final, tá bom? Mas isso é bem tranquilo, é desvio padrão mesmo. Para a parte aqui desculpa, do desvio de posição, tem a ver com a variação no eixo leste e norte ao quadrado, soma dos quadrados, raiz quadrada. É a própria hipotenusa, tá bom? É a variação da hipotenusa. Tranquilo, pessoal, até agora? Tranquilo. E aí vocês entregam a carta topográfica. Claro que a gente não entrega o mapa desse jeito, a gente faz um relatório técnico descrevendo todos os nossos pontos baseados aqui. Como que é entregue o nosso relatório técnico? A gente precisa de usar um programa de referência. Qual programa de referência pode usar, Léo? Pode usar o AutoCAD? Pode. Pode usar o Google Earth? Pode, mas o pessoal tem um pouco de... não gosta muito, não. E aí você tem um trabalho manual muito grande. Existe um software de licença gratuita chamado QGIS, que é bem legal, que todo mundo pode usar. Então, ó, para a próxima aula aí, galera. Carregando, beleza. Deem de novo uma olhada no IBGE, mas volta aqui, ó, QGIS, está lá embaixo, atividades, desce aqui, QGIS. Pega o QGIS aqui, ó, software gratuito de georreferenciamento permite visualizar, editar e analisar dados geoespaciais. Clique aqui, ó, bem-vindos, baixe agora. Então, ó, quem tiver aí de boas em casa, vamos fazer o download, assim, quem não conseguir, tudo bem, não tem problema. Na aula que vem eu vou usar esse software, ele é gratuito, todo mundo consegue usar, tá bom? Para usuários, se vocês precisarem entrar aqui, ó, obtenha a instalação, documentação, guia de usuário, manual de formação, tutorial, tem tudo colocado aqui, e se não bastar, não for suficiente, vai todo mundo entrar aqui, ó, Instagram, Descomplica QGIS. Ó, cozinha bonita. Aqui, ó. Descomplica QGIS. É esse cara aqui, ó. Léo Marques Enge. Cadê? Ah, eu não lembro o nome do Instagram, não. Deixa eu achar aqui. Pô, gente, estava separadinho aqui. Será que eu tô na conta certa? Não, tem que olhar com calma depois. Tem um Instagram de uma galera que faz curso de graça para todo mundo, online, que ajuda bastante a entender um pouco mais do QGIS, como fazer coisas diferentes. Deixa eu ver se é o Dronenge.
Dramange. Acho que não. Enfim, depois eu mando para vocês, não tem problema não. Mas dá uma olhada no site do QGIS, baixe no computador de vocês. Na aula que vem a gente vai baixar junto, instalar junto e fazer toda a construção desses pontos desde o zero até a gente ter um mapa bonitinho. Beleza? E aí a gente vai começar a falar de forma. Porque até agora a gente está fazendo desenho na mão, no Google Earth, não é uma coisa profissional para você entregar. É só para a gente entender como é que funciona. E a partir daí a gente vai começar a fazer os nossos cálculos com as tabelas de Excel. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Então beleza, galera. Falou para vocês. A gente se vê na quarta-feira. Um abraço. Falou, até mais. Deixa eu parar a gravação. Fique com Deus. Baixa lá o QGIS.